Oi, pessoal! Eu sou Marcela Freitas Paz, analista de conteúdo na Dialog, e esse é o Dialog Talks, projeto que tem o objetivo de levar até os profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Assista ou escute os outros episódios já disponíveis em nosso canal no YouTube ou perfil no Spotify. Aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar, hein? No episódio de hoje, vamos falar sobre uma das maiores dores da área de comunicação interna: alcançar e comunicar para públicos operacionais. O trabalho da área ainda é mais difícil quando esses colaboradores trabalham em diferentes turnos e localidades. Afinal de contas, como fazer comunicação interna para esse público? A digitalização e a adoção de ferramentas digitais, como o aplicativo de comunicação interna e rede social corporativa, ajuda? Para responder essas e outras perguntas, convidamos a analista de comunicação da ArcelorMittal, Maíra Moreira. Seja bem-vinda ao Dala Talks, é um prazer te receber. Oi, Marcela. Oi, pessoal. O prazer é todo meu. É, Estamos aí, né, nesse desafio agora de ter o nosso aplicativo. Nosso aplicativo se chama Conecta App. A gente tem um ano, um ano de aplicativo e a gente está muito feliz, muito animado e muito engajado aí nas nossas frentes de comunicação para trabalhar com os nossos diferentes públicos. Perfeito. E o case do Conecta App já está disponível no canal do YouTube da Dialog. A gente vai deixar na descrição o link. Então vamos começar. Primeira pergunta: quais são os maiores desafios em fazer comunicação interna para o público operacional? Bom, Marcela, assim, aqui na ArcelorMittal nosso público é muito dividido, né? A gente está em várias cidades, a gente tem vários turnos, tem várias unidades, a gente tem unidade industrial, unidade de florestas, minerações, público administrativo, vendedores, então a gente tem públicos muito distintos. Aqui o nosso perfil é bem diverso, sabe? Então, para o nosso público operacional em específico, o nosso primeiro desafio grande foi porque eles não tinham acesso à rede, né? Então, eles não tinham login de rede, senha, nada. Tudo que eles precisavam, eles recorriam ao gestor deles ou ir na nossa área de pessoas, né? Nosso RH, que a gente chama aqui de área de pessoas. Então, assim, o primeiro desafio que a gente teve foi, junto com a TI, com a área de pessoas, a gente criou um grupo estruturado, e aí esse grupo a gente trabalhou muito para poder ver quem tinha que ter acesso, quais eram os acessos necessários, né? Aqui a gente tem alguma questão de segurança da informação, então a gente tem que ter dupla autenticação para todo mundo acessar a rede. Então, assim, é um trabalho um pouco mais complexo do que simplesmente dar um login de rede, assim, para a pessoa, sabe? Então, a gente foi fazendo esse trabalho em conjunto com a TI, formamos um grupo de trabalho, né? TI, comunicação e pessoas, para a gente poder disponibilizar todos os acessos necessários e tanto o login de rede, quanto como a gente ia disponibilizar para eles a senha. A nossa senha, ela expira, né, em 90 dias, por conta de segurança. Então, a gente tem esses desafios por trás de tudo, assim, que para alcançar o público operacional. A gente tem unidade em que a pessoa não pode nem entrar com o celular, então é mais desafiador ainda, né? Como que a pessoa a gente vai conseguir que a pessoa faça toda essa configuração no telefone dela, sendo que ela não tem nem o celular dentro da unidade, ela já deixa ele no escaninho quando ela entra. E a gente tem unidade que o pessoal consegue acessar na hora do almoço ou alguma coisa assim. Então a gente está fazendo um movimento muito grande e contínuo, né? Das pessoas poderem se conectar. Quando a gente lançou o aplicativo, a gente fez alguns multirões. Agora, de tempos em tempos, a gente tem feito outros multirões. Semana passada, por exemplo, a gente fez a Conecta Week, que era para poder fazer uma ação de engajamento. Então, assim, a gente tem sempre pensado algumas ações de engajamento para alcançar o público. Para a nossa surpresa muito positiva, está sendo muito bom, porque o pessoal quer muito o aplicativo, eles estão vendo valor. Então, por exemplo, antes, para o empregado poder acessar o contra-cheque dele, ele tinha que ir lá
na área de recursos humanos para poder pedir alguém para imprimir o contra-cheque. Agora, no celular, ele consegue acessar o sistema que ele abre o contra-cheque. Antes ele precisava recorrer ao gestor para olhar uma informação ou outra. Agora ali ele consegue, por exemplo, fazer uma simulação de férias, pegar coisas muito do autoatendimento dele aqui, né? Acessar os benefícios, acessar convênios. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica, mas que a gente ainda está criando a cultura, né? A gente sabe que é uma questão cultural, que as pessoas vão se adaptando, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo alcançar cada vez mais pessoas, né? E o público operacional é o desafio por isso. Eu acho que é o acesso, eles conseguirem ir renovando senha, mantendo atualizado, que se eles não entrarem com uma frequência, né, de certa forma, automaticamente o sistema bloqueia. Então, o nosso maior desafio tem sido esse, assim, sabe? De alcançá-los nessa frente. E um outro desafio que eu vejo também é a simplicidade que a gente tem em vários âmbitos, né? Então, a gente tem unidade aqui que não tem internet direito, que são unidades, por exemplo, que são fazendas de florestas. Então, a gente não tem disponibilidade ali em campo, sabe? De um Wi-Fi, de uma rede boa. Então, a gente tem as particularidades no nosso universo aí, ArcelorMittal, muito grande. Então, acho que os maiores desafios têm sido esse, assim, no público operacional. O público administrativo é mais fácil, porque a gente já tem acesso, a gente já acessa o computador, a gente já tem o MFA, que é a dupla autenticação, porque a gente acessa fora da rede, e-mail, Teams, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que os maiores desafios têm sido esse, assim, nas nossas duas frentes. Perfeito. Eu queria, então, falando um pouquinho mais do Conecta, eu quero saber como o Conecta, que é o aplicativo da ArcelorMittal desenvolvido pela Dialog, ajuda a vencer, então, esses desafios de alcançar e comunicar o público operacional. Hoje a gente tem, dentro da Dialog, né, dentro do Connect App, a gente tem uma parte ali que a gente chama de serviços, então tem como se fosse um hub de serviços, então todos os nossos serviços estão ali, de plano de saúde, de questões de RH, de coisas para liderança, de coisas, benefícios, convênios, enfim, todas as informações a gente sistematiza ali para tentar alcançar mais a pessoa. A gente tem usado o cardápio também como um diferencial, né? Inclusive, a gente que pediu para a Dialog desenvolver ele hoje do jeito que foi, assim, personalizado, então foi muito bom. A gente tem a parte de aniversariantes também, que é legal, porque antes a gente tinha uma época de divulgar cartaz e e-mail com os aniversariantes. Hoje, algumas unidades a gente já extinguiu isso, outras a gente ainda está no processo de fazer, mas fazer com menos frequência, fazer talvez um mensal, então facilita um pouco. E eu acho que o que mais as pessoas se engajam é a troca de conteúdo entre as unidades. Então, assim, é um ver o que a outra unidade está fazendo, é as pessoas se verem, né? A gente foi construindo ao longo desse ano foi testando muita coisa. No início a gente deixava só para a pessoa ver o que estava da unidade, e aí as pessoas queriam ver o que estava de todo mundo, e aí a gente abriu para todo mundo, enfim. Então a gente tem as personas, mas a gente tem os colegas. E a parte dos colegas é o que o povo mais ama, e a gente está deixando todo mundo muito livre, né? Para poder postar, para poder engajar, os colegas comentarem, um marcar o outro. Então, isso tudo está sendo bem, bem legal, assim, no nosso aplicativo. É o que as pessoas mais gostam, né? A gente tem tido muitas lideranças postando também momentos de reconhecimento, momentos, né? No nosso vídeo mesmo, a gente comentou, por exemplo, o Luiz Augusto Penteado, que é um dos nossos diretores, ele faz questão de mandar mensagem para todo mundo, ele faz questão de postar tudo que está acontecendo, então é uma liderança super engajada. A gente tem vários outros como ele, todos os nossos diretores das nossas unidades industriais estão engajados. Então, assim, é uma oportunidade, né, de reconhecimento, de troca, de abertura. Então, a gente está exercendo aí muito até os nossos pilares da nossa cultura ArcelorMittal, sabe? De empoderamento, abertura, foco do cliente, que a gente tem postado muita coisa também dos nossos produtos, nossos clientes. Então, aí a gente tá fazendo vários experimentos, assim, tem sido diariamente uma testagem nova. Bacana. Só complementando aí, porque esse case foi muito bacana. Eu acho que a presença da liderança ajuda muito, né? Principalmente pensando no operacional, que existem esses desafios de você alcançar com qualquer
canal de comunicação, mas principalmente o digital, ter a presença da liderança ajuda muito no engajamento desse público, né? Eles se sentem Com certeza. inspirados, né? É muito bacana. A fala do Luiz no case foi muito bacana. Eu estava lá na gravação, eu fiquei boquiaberta, porque ele contando que quando ele vai na fábrica, na outra fábrica que ele é diretor, ele queria conhecer uma pessoa que ele via postagens no aplicativo. Isso é muito bacana, né? Porque aproxima, né? Não só liderança e liderado, mas as pessoas mesmo. Então, a pessoa sabendo o que está acontecendo em outra fábrica, em outra unidade, né? Outra unidade ali da empresa, cria um vínculo e também estimula a participação. Muito Com bacana. certeza. A gente tem. Eu rodando nas unidades, às vezes eu vou em alguma unidade que eu fico em BH, e aí às vezes a gente vai, a gente chega lá e fala assim: ah, Maíra do Conecta App, nossa, eu sempre vejo você comentando, queria te conhecer e tal. Então, assim, já aconteceu isso até comigo, assim. E aí eu fico super lisonjeada que a gente está conseguindo alcançar mais gente, né? E eu acho que está sendo muito, muito bacana esse movimento. Um dos ganhos, né? Os comunicadores, os empregados, na verdade, sempre que falavam com os nossos comunicadores, que eles queriam mais agilidade na informação chegar, querendo saber mais o que está acontecendo nas outras unidades, né? E tal, porque a gente tinha newsletters, a gente ainda tem newsletter hoje, a gente tem o canal do WhatsApp, né? Enfim, mas essa troca mesmo, essa abertura de conhecer um ao outro e tudo mais, está sendo realmente inovador, assim, para gente. Muito bacana. Agora eu quero saber, na sua visão, como o trabalho de comunicação interna pode trabalhar temas importantes como experiência do colaborador, engajamento e employer branding com esse público operacional? A gente tem muitas oportunidades. A gente tem um time focado aqui hoje em branding, em marca empregadora. Então, a gente tem feito muitas ações internas, né, para poder engajar mais nosso público. Mas a gente tem feito muita ação externa também, para as pessoas se sentirem muito orgulho da ArcelorMittal, muito orgulho de trabalhar aqui. E a gente vê isso muito na fala dos nossos times, sabe? As pessoas sentem esse orgulho, se sentem muito felizes de estar aqui e automaticamente a gente tem um monte de embaixador da marca, né? Então a gente tem tanto internamente isso, tanto externamente, né? Então a gente tem feito muitos projetos para trabalhar a nossa marca, o employee branding e tudo mais, e a gente tem feito muito trabalho em conjunto, né? A comunicação e o time de pessoas, a gente trabalha muito colado, a gente não está na mesma diretoria, mas a gente tem ações contínuas para poder fazer esse trabalho de engajamento e fortalecer os laços, né? Então, por exemplo, recentemente a gente está fazendo nas unidades a semana de benefícios. Então, a gente faz a semana de benefício, é uma salário de pessoas que a gente dá todo o suporte da comunicação e a gente está direcionando tudo para o Conecta App. Então, por exemplo, todos os benefícios, todas as peças, por exemplo, a gente traz e fala, olha, seus benefícios completos, todas as dúvidas que você tiver e tal, o ano inteiro você pode acessar no Conecta App e você pode tirar todas as suas dúvidas. Então, assim, a gente tem feito muito esse movimento, sabe? Na Conecta Week, semana passada que a gente fez, por exemplo, foi uma ação simples. A gente fez um quiz, um quiz não, uma pergunta, uma pesquisa, né? Lá no aplicativo, para a gente poder entender mais, pegar alguns insights dos empregados. E a gente montou esquemas nas unidades que se as pessoas baixassem o app ou mostrassem que tem um aplicativo, ganhavam um brindezinho. Se as pessoas comentassem ou postassem ao longo da semana, eles ganhavam outro brindezinho. Então, a gente, por exemplo, fez backdrop, fez plaquinha para eles postarem, fizemos balão nas unidades, uma coisa bem leve, assim, mas para as pessoas poderem se engajar, uma ação diferente, assim, na unidade, sabe? Então, com todas essas ações ao longo do ano, a gente vai engajando nosso time, trabalhando muito essa parte, né, do employer branding, da marca empregadora, da jornada. A gente tem pensado muito na jornada do empregado, sabe, e tentando conectar todas as partes da jornada do empregado para ter a melhor experiência possível, alcançar a família, alcançar o público externo, alcançar o público interno, e a pessoa ter orgulho mesmo de trabalhar aqui na ArcelorMittal.
Perfeito. É muito bacana, assim, entender que o Conecta App, ele realmente está... É um ciclo, né? Não é focado só em uma coisa, em um público. E essas ações, conectando benefícios e outras informações dentro do aplicativo, ajuda muito, né, na parte da experiência do colaborador, porque centraliza tudo em um local, trabalha o engajamento e esse Uhum. senso de pertencimento, esse orgulho. Então, é muito bacana. E, novamente, como é mais difícil naturalmente chegar no profissional operacional, então contar com a ajuda da tecnologia nisso é muito bacana, né? Otimiza o tempo, né, da área tanto de comunicação quanto a área de pessoas. E é muito bacana ver que vocês, na ArcelorMittal, têm essa relação muito estreita e precisa ter, né? Porque Com tanto a área de certeza. e pessoas têm como o principal foco, cliente e prioridade o colaborador. Então, Sim. nada mais justo, né? Essa Aqui a relação. gente até fala que o aplicativo a gestão é compartilhada, não é só da comunicação. É uma gestão todo mundo junto, a gente toma decisões em conjunto. Ah, não sei, vamos abrir a timeline? Vamos, a gente toma decisão em conjunto. Ah, vamos cadastrar isso? Tudo em conjunto, a gente não tem isso, a gente faz o trabalho junto mesmo, sabe? Comunicação e pessoas, a gente está o tempo inteiro, e TI também, está o tempo inteiro junto aqui, fazendo as ações em conjunto. Perfeito. Agora, a última pergunta. Quero saber quais boas práticas, dicas você indica para profissionais da área de comunicação interna, quais são, então, as boas dicas para que esses profissionais façam uma boa comunicação interna para o público operacional? Ó, eu acho que a gente precisa contar com a liderança para engajar os times, né? Principalmente os times operacionais. Então, os supervisores, os gerentes, as lideranças de maneira geral, precisam engajar o nosso time a ir ao Conecta App, então eles precisam ter conhecimento do aplicativo e usarem e serem exemplo, né, nisso. Eu acho que a gente precisa ter um reforço contínuo, então é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, por exemplo, hoje a gente está com 68% do nosso público, mais de 6 mil pessoas, porque meu público hoje alvo é 8.900. Só que a minha base mudando, minha porcentagem muda também, né? Então, assim, a gente está com mais de 6 mil pessoas conectadas. A nossa meta, no início do ano, a gente falou, qual que é a nossa meta? Aí vamos alcançar 6 mil pessoas até o final do ano. Então, a gente já bateu ela, estou super feliz. E aí a gente precisa mesmo criar cultura, criar frequência. Não adianta a gente só lançar e achar que está lançado, não. Então, em todas as nossas campanhas, todas as nossos canais de comunicação sempre estão direcionando para o aplicativo, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma newsletter semanal. Lá a gente tem uma parte que é bombom no Conecta App, que a gente traz 2 a 3 posts por semana para levar as pessoas para lá. Às vezes, nas matérias, a gente traz links com o Conecta App. Ah, vou mandar alguma coisa no WhatsApp, eu linko também com o aplicativo, porque as pessoas têm que criar frequência, têm que criar rotina, cultura, né? Então, o tempo inteiro a gente está levando as pessoas para o app, nos nossos canais e repaginando campanhas, então, reapresentando o aplicativo. O tempo inteiro a gente está fazendo esse movimento, né? E a gente tem feito também muitas ações de engajamento. Não, fizemos a Conecta Week, fizemos a semana de benefícios. A gente fez, por exemplo, a gente está fazendo muito sorteio de cortesia de parceiros nossos, né? Então a gente teve uma, por exemplo, a apresentação aqui do Grupo Corpo, que é nosso parceiro, e aí a gente fez uma ação que as pessoas comentarem eu quero, a gente faz um sorteio. A gente fez várias apresentações teatrais que a gente tem parceria pela nossa Fundação ArcelorMittal. A gente tem colocado algumas divulgações lá para as pessoas tirarem suas cortesias. Então, a gente tem tentado trazer esse movimento de leveza e, ao mesmo tempo, todas as alternativas possíveis a gente tem trazido para o app para a gente poder fortalecer mesmo o laço. Então, eu acho que a continuidade, a frequência, né? Bater na tecla ali toda hora. A gente sabe que comunicação é repetição. E principalmente é ter parceiros. Então a gente tem que ter esse grupo de parceria. Então, para a gente aqui ter a área de pessoas, ter a TI, ter a liderança, é primordial, assim, para a gente poder
conseguir ter o sucesso do nosso aplicativo, e eu acho que isso é primordial. Algumas pessoas me procuram, né, para benchmark, já fiz alguns benchmarking aí indicados pela Dialog, e eu sempre indico isso. Fala, nós da comunicação não devemos seguir nada sozinhos nesse momento. O ideal é a gente ter mesmo essa rede de apoio, porque a gente precisa de parceiros, a gente precisa de laços, e aí isso é o ideal para a gente poder ter sucesso mesmo. E automaticamente a gente vai criando embaixadores, né, do Conecta App. Então, por exemplo, agora para a campanha que eu estou fazendo atual, eu escolhi os 6 top users, e aí eles vão ser as estrelas da minha campanha, sabe? A gente começa essa parte semana que vem. Então, por 6 semanas eu vou divulgá-los. E aí eu mandei uma camisa para eles, mandei um brinde, agradeci. Então, assim, automaticamente eu sei que eles vão engajar mais gente, e aí outros colegas vão querer estar nesse lugar. Então, a gente está aproveitando a oportunidade e se apoiando, assim, como um grupo mesmo grande. E outra frente que eu acho muito importante é a gente ter métricas, né? Então, o aplicativo nos dá muitas métricas de engajamento, de acesso, de conexão, e a gente tem trabalhado mensalmente nessas metas para a gente melhorar nossos engajamentos. Então, eu sei que um mês, por exemplo, como outubro, minha meta vai ser melhor porque eu fiz a Conecta Week esse mês. Por exemplo, eu faço o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, concurso no Conecta. Então, assim, eu sei que esses meses vão me dar mais engajamento. Então, eu tenho que pensar todo mês tem alguma coisa diferente, né? Enfim, então a gente está aprendendo, acho que para o ano que vem a gente vai ter um calendário mais sistêmico, mas está sendo um aprendizado diário e a gente está aprendendo também a não se cobrar tanto, a não controlar tanto tudo o tempo inteiro, sabe? A gente está deixando as coisas acontecerem. Não tivemos nenhum problema até agora, graças a Deus, então continuaremos assim. Continuaremos. Que bom, é muito bacana ouvir tudo isso, porque realmente a área de comunicação interna ela é estratégica, né? O trabalho dessa área é tão estratégica e tão importante para o negócio, mas a parceria, né? Ela não faz nada sozinha. Exatamente. Então precisa realmente desse apoio justamente para colocar o foco e oferecer a melhor experiência para o colaborador e trabalhar esses outros temas que a gente comentou. Então, o Super App Dialog veio para transformar a sua comunicação interna. Podemos ser um aplicativo de comunicação interna, rede social corporativa, hub de serviço de RH? Temos também. Para saber mais sobre nossas soluções, acesse www.dialog.ci. Agora voltando, Maíra, eu quero te agradecer demais pela presença, adorei o bate-papo. Agradeço. Quero saber se você tem alguma consideração final, quer deixar algum contato. Bom, acho que é isso, Marcela. Estou aqui à disposição também. Sempre que precisarem, né, de me indicar aqui para o benchmark, a gente está à disposição. Espero que outras empresas consigam aí seguir, né, o que a gente tem trabalhado. É muito legal. Acho que a gente tem várias oportunidades. Também gosto de estar aberta aqui para receber ideias, porque, né, é sempre bom a gente se inspirar também em outras empresas, se inspirar em outros colegas. Então, contem comigo aí sempre que vocês precisarem. Perfeito. Bem, ficamos por aqui. Acompanhe a Dialog nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e LinkedIn como Dialog Comunicação Interna. Não deixe de visitar o nosso hub de conteúdo que tem muito material de interesse para comunicação interna e RH. Deixamos todos os links na descrição. Eu sou Marcela Freitas Paz, analista de conteúdo da Dialog. Até a próxima. Tchau!